Ele é a nossa salvação, Ele é um amigo mais chegado, Ele é Deus e Ele é a nossa esperança, nossa maior esperança. Meu Deus, Tu conhece o coração de cada um dos amados irmãos que aqui estão. Tu sabes, meu Deus, também como está cada um daqueles irmãos que hoje, por alguma razão ou outra, não puderam estar conosco. Nós queremos nessa hora pedir, Senhor, que toda a humanidade se destitua e que possamos ouvir somente a Tua voz nessa hora. Fale-nos, Pai, ao nosso coração. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, meu querido irmão. Abra sua Bíblia comigo, mas com a mesma reverência da qual nós estamos tendo aqui. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 5, versículos 1 em diante, nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 em diante. Palavras de Paulo. O livro de Romanos, irmãos, é a maior das cartas de Paulo. É talvez um dos livros mais importantes da Bíblia, no teor que formou o Evangelho do qual nós cremos hoje. Há aqui uma explicação muito clara, muito linda do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Deus para mim, minha vida e para a tua vida. E especialmente o capítulo 5 do Evangelho do livro de Romanos, ele vem para falar a mim e a você de algo que nos motiva a encararmos a vida de uma forma diferente. E eu quero ler com você. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Vou ler os versículos 3 e 4 de novo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Está vivo aí? Amém? Mantenha a tua Bíblia aberta. Esperança, irmãos, ela é muito mais do que um otimismo. É experimentar literalmente uma confiança incondicional no Senhor, que nos garante segurança mesmo diante das instabilidades e surpresas da vida. Mas, afinal, o que é esperança? O que é esperança para você? Eu acompanhei um amigo que lançou uma pergunta numa das redes sociais mais conhecidas, no Facebook, perguntando para muitas pessoas pudessem colocar ali qual é o significado de esperança para você. E aproximadamente cerca de 70 pessoas, em questões de poucos minutos, já surpreendentemente relataram a sua visão de esperança. E eu quero partilhar com você algumas delas. Um disse: esperança é otimismo em relação ao que desejamos muito vivenciar, suportar e principalmente superar. Outra pessoa diz que esperança é acreditar que tudo pode mudar e melhorar de uma hora para outra. Para outro diz que a esperança é acreditar no impossível e no inacreditável. Ele abriu parênteses, acho que é isso, colocou. Outro disse que esperança é sinônimo de fé. Outro disse que esperança, disse, para mim é ter certeza mesmo diante das incertezas. Outro disse que esperança é acreditar que o ser humano ainda pode mudar
outro ser humano. Outro disse que a esperança, botou um clichê, é a última que morre. Outro diz que esperança é poder deitar, dormir e saber que amanhã tudo será melhor. Você já deitou assim, pensando isso? Aquele dia que você foi dormir, pensando, amanhã é outro dia. Amanhã vai ser diferente. Outro diz que esperança é sempre ter em mente que dias melhores virão. Esperança é igual a um pensamento positivo, sem mais delongas. E aí foram muitas e muitas explicações sobre o que é esperança. Irmãos, isso é uma coisa muito prática e fácil de nós detectarmos, de que nós vivemos hoje no mundo de desesperançados. Pessoas que facilmente perdem a sua esperança. Pessoas que muitas vezes não sabem nem em quem ou em que possuem esperança. Talvez essa pergunta hoje fosse, meu irmão, qual é a sua maior esperança hoje? Foi a pergunta que fiz hoje lá na classe dos jovens e discipulado, que tivemos um junta hoje, e conversei e abri a aula perguntando isso. Qual é a sua maior esperança? Lembram das grandes respostas? Extraordinárias respostas. O que é esperança? Qual é a sua esperança? Olhando para você, pudesse perguntar qual é a sua maior esperança? No que você mais se agarra diante das lutas? A esperança, ela é um mecanismo de Deus a nos condicionar a uma situação de solidez diante das lutas e dificuldades que temos. Mas a esperança, ela é algo mais. Ela é algo mais poderoso da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Qual seria então, irmãos, a melhor definição de esperança? Você estaria pronto agora para dizer o que é esperança para você, ou você precisaria de um tempo para formular a melhor resposta? Será que é meramente um otimismo a esperança? Será que ela é uma espécie de autoajuda gospel aí, que você pode simplesmente se firmar na palavra por si só? Esperança, eu quero ter esperança, mas eu não tenho solidez no que eu espero. Esperança vem do desejo ardente em esperar algo que vai vir para transformar o teu coração, ou melhor ainda, vai te dar forças para prosseguir, para continuar esperando. Alguns às vezes confundem esperança como uma coleção de ilusões. E muitas pessoas hoje, meus queridos, tentam dizer para mim e para você que o cristianismo nada mais é do que um emaranhado de ilusões, mentiras e probabilidades infundadas. Há muita gente hoje desgastando tempo e mais tempo em tentando colocar que ser cristão hoje é acreditar no vazio. Ser cristão é esperar o nada pelo nada, acima do nada e sempre o nada. Cada vez mais o inimigo de Deus tenta destruir a minha e a tua esperança, ou simplesmente a ideia de que nós podemos sim esperar algo no Senhor. Esperar em Deus algo melhor. Como uma das declarações aqui que me chamou muita atenção, é aquele dia em que tudo muda, tudo se vira do nada, numa situação rápida em que eu realmente não esperava, aconteceu. Naquele dia que amanheceu como qualquer um outro, mas as coisas mudaram e eu pude ver a face de Deus, o favor de Deus em minha vida, para que eu possa experimentar o melhor dele. Hoje, irmãos, na pós-modernidade que a gente vive, as pessoas cada vez mais fogem de reflexões mais profundas. Não há mais interesse, irmãos, no que se pensa, mas naquilo que se sente. Cada vez mais, irmãos, as pessoas hoje buscam solidificar a sua esperança nas suas sensações, naquilo que eu sinto vontade, naquilo que está no mundo das minhas emoções, e eu não quero mais pensar. Eu não quero mais refletir, eu não quero mais analisar. Você percebe, eu tenho me preocupado muito com isso, irmãos. Como tem aumentado cada vez mais o turismo dentro das igrejas. As pessoas mais não solidificam mais os seus passos dentro de uma igreja. Pintou um pavor, pintou um problema,
tchau e benção, vão embora. Não se busca mais resolver, não se busca mais reestruturar, aí vão embora. E às vezes essas famílias, eles possuem lutas que não são resgatadas, que não são tratadas. Filhos que vão vendo esse turismo de lá para cá, de lá e para cá, de lá e para cá, e depois quando crescem não querem mais saber de Deus, porque nunca foram profundos. Nunca foram profundos em crer e buscar a Deus. O diabo hoje, irmãos, ele tem usufruído e tem dançado nos nossos lares, porque nós não estamos sendo perseverantes. Precisamos ser perseverantes, acreditarmos e irmos até o fim. Nós cantamos hoje, profetizo em nome do Senhor Jesus, que as muralhas vão o quê? Cair. Quem está vivo, irmãos? A muralha vai o quê? Cair. Ela só vai cair se eu e você tivermos posição diante dessa muralha. Deus disse certa vez para o seu exército: toquem as trombetas. Se eles não tocassem, as muralhas não caíam. Se eles não respirassem fundo para soprar as cornetas, as muralhas não cairiam. Esperança é muito mais do que um mundo de sensações e sentimentos. Esperança é pensar, refletir e ser profundo em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é mais do que um carpinteiro. Ele é a minha e a tua esperança. Ele é a minha e a tua esperança. É nele que deve estar centradas todas as minhas expectativas. Em primeira instância, a gente vê aqui no versículos 1 e 2, que essa esperança, ela solidifica a minha e a tua essência como seres humanos. Essa esperança vinculada a uma pessoa, ela solidifica quem eu sou e quem você é. Nós estamos numa jornada construindo a nossa personalidade, construindo os nossos desejos, construindo o nosso eu, a imagem e semelhança de Deus, buscando cada vez mais e mais e mais de Deus. Mas o texto diz que nós somos justificados mediante a fé. Nós temos então paz com Deus, paz que vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Há aqui, queridos, 3 coisas muito lindas que vêm a mim e a você como presentes da justificação: paz, alegria e esperança. 3 presentes da graça de Deus vinculados a um ato poderoso que só Deus poderia fazer. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? E porque nós somos justificados, agora nós temos a alegria de desfrutarmos da alegria propriamente dita, de uma paz que excede todo entendimento e, acima de tudo, como hoje, de uma pessoa que se revela a nós como a esperança por si só. Esperarmos neste que é o autor e consumador da nossa fé. Verso 2 diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Perceba aqui, querido, que há uma declaração de um favor de Deus que é restituído à minha vida e à tua vida quando nós somos justificados por Deus. Nesse processo em que eu me arrependo e aceito Jesus como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador, Ele me faz agora puro. Ele justifica o meu coração, Ele justifica a condenação que havia contra mim, e agora eu começo a trilhar um caminho de esperança e de uma vida que será regenerada, construída, que será consertada, que será renovada ou quebrada e feita de novo. Cada um tem o seu processo de ter um novo nascimento no Senhor Jesus. Mas a cada dia que passa, nós precisamos experimentar qual é a santa, boa, justa, perfeita vontade de Deus. As pessoas hoje não querem saber qual é a vontade de Deus. As pessoas não querem hoje mais saber qual é o desejo de Deus. Qual é a forma que Deus quer trabalhar. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Sabe por quê, irmãos? A gente tem medo de ouvir o que Deus vai dizer. Na grande maioria das vezes, nós temos medo ou não temos coragem de ouvir o que Deus vai nos pedir ou vai nos ordenar. Irmãos, a intrigante, poderosa e incomum personalidade de Jesus, que muitas pessoas muitas vezes tendem a colocar que é incompreensível, não são as coisas poderosas que Jesus disse que as pessoas que eles não entenderam, que torna Jesus um agente poderoso de esperança.
mas é justamente aquilo que eles entendem que Jesus pede para transformar uma vida, mas eu não tenho coragem de fazer disso uma realidade dentro de mim. Por isso o lema da igreja esse ano foi compromisso, coragem e compaixão. Compromisso para eu entender que essa esperança, ela foi depositada em mim pela fé que há em Jesus, pela uma atuação do Espírito Santo. Mas automaticamente ele me leva para um segundo aspecto, que existe um processo para solidificar essa esperança no meu coração. E o verso 3 diz assim, olha, e não é só a justificação. Não é só um favor que foi reconstruído com Deus, não é só esse novo nascimento, o arrependimento, essas coisas da conversão, tem muito mais. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulações. Talvez a pessoa que vai ler isso pela primeira vez, deixa eu esfregar o meu olho aqui, deixa eu ver se é realmente isso. Então quer dizer que eu tenho que ficar feliz, alegre na pindaíba, no problema, na tribulação, na luta, eu preciso me alegrar, diz a palavra de Deus, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E aí entra uma cadeia aqui, irmãos, de um processo. A tribulação, eu me alegro primeiro eu me alegro, no quê? Na tribulação. Me alegrar na alegria é fácil, me alegrar na tribulação, aleluia, Deus está comigo. Renato chegou agora do IPO, Deus está comigo nisso, irmãos. O diagnóstico vai cuidar, seja o que for, Deus está à frente, porque tudo que Deus faz é bom e ponto final. É preto no branco, é claro assim, irmãos, sermos plenamente resolvidos em que tipo de esperança ou no que nós esperamos. Eu sou loucamente apaixonado pela minha esposa, amo-a demais, mas conversamos muito, disse, irmã, amor, você não pode ter a tua esperança em mim, porque eu posso amanhã não estar aqui. A sua esperança tem que estar em Jesus, porque Ele que vai solidificar qualquer situação que venha sobre você. E da mesma forma, nossa esperança não está nessa igreja, como os nossos irmãos do Chile, que saíram de um culto numa bela manhã de sol e no outro dia chegaram, não tinha mais nada, acabou tudo, destruiu tudo, não havia mais nada. Nossa esperança não está nesses bancos fortemente pesados com madeira. A nossa esperança está em um Deus que está vivo, que venceu a morte, que luta conosco e que está conosco em todas as situações. Mas irmãos, o grande problema é que nós não estamos compreendendo o ato da justificação de Deus em nosso favor. Nós não estamos entendendo o que é conversão. Conversão, meu irmão, viver com Deus, ele é realmente ser contagiado, consumido por uma visão única, um filtro único do cristianismo, que me sai da religião e me faz viver um evangelho pleno, aonde eu estou andando e simplesmente entendo de um plano diferente, dou meia volta, aquilo que estava na direita agora está na esquerda, e aquilo que estava na esquerda agora está na direita, é uma nova vida, disponibilizada para mim e para você, porque Ele se fez sacrifício por mim e por você. Compreensão dessa justificação, compreensão dessa esperança. Gente, como tem crente triste. Você conhece algum crente triste? Desanimado, tudo está ruim, tudo está com problema, tudo está mal, tudo está isso, tudo está aquilo, tudo está desanimado, tudo está assim. Gente que você olha assim, ó, às vezes está com a Bíblia na mão, está segurando a Bíblia na mão, e aí a gente está lá, e aí, irmãos, vamos começar uns projetos especiais da igreja. A gente vai começar aí uma oficina de artesanato, a gente vai começar agora os grupos de crescimento, a gente vai começar a trabalhar um evangelismo especial. A pessoa está com a Bíblia na mão. Ei, já tentou já, pastor, já tentou, isso não vai dar. Estou aqui, já vi, não. Tem crente, irmão, que de repente a irmã chega assim, então, irmão, estou com um problema, meu marido, a gente está com um problema. Tem crente que vai dizer, é mesmo, irmão? Então separa, vai ser feliz. Crente que faz isso. O jovem está lá afundado, triste. Chega, irmão, isso é problema da juventude. Um dia ele vai criar vergonha na cara e vai ser, irmão, o que é isso, irmão?
Gente que não tem consciência do tipo de esperança. Conhecer esperança só pela tua palavra é a mesma coisa que a gente olhar para a nossa bandeira e ler lá ordem e progresso e burlar todas as leis do nosso país. Que ordem, que progresso, que esperança, se nós nos destituímos como uma gelatina no sol, na primeira dificuldade. Irmãos, nós nos aproximamos de um tempo porque Jesus está voltando. Amém? Eu queria que você vibrasse com isso, porque essa deve ser a nossa maior esperança. Jesus está voltando. Eu tenho que glorificar, amém, que Ele venha. A não ser que de repente, olha, Jesus volta, mas deixa eu comprar primeiro a minha casa, deixa eu resolver algumas coisas. Senhor, não volta enquanto eu não casar. Senhor, não volta. Não, irmão. Jesus precisa voltar para resolver de uma vez por todas as nossas lutas. Todas as nossas lutas. Já pensou que legal? Só que bacana. Quando a palavra de Deus diz que a nossa esperança está em Jesus, Ele vai voltar, é para que não haja lá o quê? Nem morte, nem choro e nem dor. É justamente isso. É justamente isso. Cada vez que eu olho para essa menina, a Isadora, para você que está nos ouvindo pela internet, né? Nós temos aqui uma bebê linda, a Isadora, que se aproxima de fazer seu primeiro ano. Você chega perto, ela é linda demais, como a vida é, irmãos. Mas num roupante, num abrir e fechar dos olhos, como ela chorou aqui, talvez assustado por um berro do louco do pastor, ou por alguma fome ou saudade da mamãe, a nossa vida às vezes grita com ataques de desesperança. E é exatamente por isso, irmãos, que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ponto. Já que é um processo, a fé vem da onde? Vem do YouTube a fé, irmãos? A fé vem da onde? Ela vem do, eu sou a igreja, eu vou ficar em casa, Deus está em todo lugar, então se Ele está em todo lugar, então eu vou ficar aqui, agora eu sou um desigrejado e eu vou me resolver. Existe isso, irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é recheada o tempo inteiro, e eu tenho que entender que nós estamos numa guerra e não existe nenhum tipo de exército sem um quartel-general. Não existe, irmãos. É brincar na guerra. É brincar na guerra. É chupar pirulito enquanto aquele que está ali contra mim está com fuzil R15. Eu tenho aqui toda a armadura de Deus em meu favor, mas eu não tiro tempo para fortalecer a minha vida como cristão, para que quando venham os momentos de luta, irmão, a gente é ser humano, a gente vai chorar mesmo, vai sentir dor, vai bater o dedinho da quina da porta, você vai lembrar, Senhor, você vai lembrar de todos os discípulos, vai ficar irritado, vai ficar mal, porque você é um ser humano, mas você não vai se desfalecer. Porque você vai lembrar dessa esperança. Opa, Jesus, Ele é mais do que um carpinteiro, Ele é a minha esperança. Então eu vou me alegrar na tribulação. Vou me alegrar. Por quê? Porque me alegrar na tribulação vai produzir. Todo ato de Deus, todo pedido de Deus para mim e para você é para produzir algo dentro de mim e dentro de você. Deus não nos pede nada, um favor ou um sacrifício propriamente dito, sem que o desejo primário de Deus seja produzir em você uma semente, um fruto, algo que vai revolucionar a tua existência. Porque diz aqui, olha, se alegre na tribulação. Não é ser um bobo alegre e falar assim, olha, descobri que eu estou com câncer, obrigado Senhor, vou dançar. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai ter o teu espírito inabalável na alegria do Senhor, porque ela vai ser a tua força. Que alegria é essa? Confiar que os meus olhos estão firmados naquele que é o grande eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está adiante de mim e eu me alegro. Isso vai produzir perseverança. Como as pessoas têm desistido hoje, irmãos? Desistido de amar, desistido de estar junto, desistido da fé, desistido da ética, desistindo de tudo, desistindo, cada vez mais desistindo. Mas se eu me mantenho perseverante, essa perseverança, ela vai produzir em mim o quê? Experiência.
Coisa que eu me irritei muito quando eu fui buscar trabalho, irmãos. Primeiros dias, né? Fiz meu currículo vitae, feliz da vida. Na época, curso de datilografia. Hoje não tem mais nada disso aí, né, irmão? Datilografia, aquele tac, 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 clim, clim. Aí você vai batendo de novo. Aquele negócio durou hoje, é só o teclado. Datilografia. Inglês básico, todo feliz, não é? Ensino médio completo. Fui bem feliz, cheguei na primeira entrevista de emprego. A primeira coisa que a pessoa me perguntou foi o quê? Você tem experiência? E não tenho. Não serve para nós. É desejo de Deus, queridos, que nós sejamos experimentados naquilo que a gente crê. Nós só vamos realmente ter compreensão da profundidade da nossa fé quando nós formos experimentados pelo Senhor. Quando nós formos experimentados pelas situações dessa vida. Como certos ditados e posições que eu concordo em partes de alguma delas. Quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa. Quer conhecer alguém? Mexa no bolso dessa pessoa. Quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa. Deus quer produzir em mim e em você experiência. Primeiro, para que a gente possa ser fortalecido no poder do Evangelho. E segundo, para nós multiplicarmos as nossas experiências mutuamente. Tem coisas que eu vivi, que o Gerson não viveu. Tem coisas que o Gerson viveu, que eu não vivi. Nossas experiências se completam. Conheci hoje nosso amado irmão Carlos, que veio lá de Rio Claro, Nazareno de lá. Ele tem coisas na vida dele que ele viveu, que eu não vivi. E coisas que eu vivi, que ele não viveu. Doni, tem coisas na sua vida que você viveu, eu não vivi. Mas tem coisas que eu vivi que você não viveu. Nossas experiências nos confortam e nos completam. Tem coisas que a Lívia viveu no auge dos seus 30 anos completos agora, né, dona Lívia? Desculpe a deselegância de proferir a idade da dama que você é, viu? Mas tem coisas que você viveu que eu nunca vivi. Tem coisas que eu vivi que você nunca viveu. Nós os completamos. Por isso que eu volto, irmãos. Experiência é uma atitude que Deus quer que nós tenhamos sempre em conjunto. Porque eu aprendo com os sucessos e as falhas do meu próximo. Cai por terra mais uma vez que essa ideia dos desigrejados é uma obra do inferno que tem afastado as pessoas da mais singular expressão de comunhão, igreja como povo de Deus. Não é uma placa que nos levará, não é uma denominação que nos levará para o céu, mas nós precisamos de raízes. Qual é a diferença de uma palmeira ou essas flores que crescem no muro? Não tem essas ervas que crescem no muro? Você chega lá, puxa, trepadeirinha, puxa, ela não tem raiz profunda, ela entra ali, você vai lá, puxa, acabou, limpou. Você consegue fazer isso com uma palmeira? Chega lá e arrancar a palmeira, abraçar e ficar puxando a palmeira? Você não consegue. Ela tem 3 vezes o tamanho para fora, para dentro de raiz. Raízes! Nós somos chamados, irmãos, a termos raízes profundas em todas as áreas da nossa vida. Só que o desafio é extraordinário, o desafio é incomum, buscar raízes. Uma vez eu vi um vídeo extraordinário do crescimento da raiz de uma árvore, o esforço que ela faz para buscar os meandros entre as rochas e as pedras. Aí ela encontra uma pedra, ela vai lá e se gruda, ela entende que ali é solidez, então ela se agarra. Outras elas vai buscando em meio às terras e torrões e vai encontrando mais pedras. Ou melhor ainda, quando elas simplesmente se entrelaçam, raízes com raízes de outras árvores, se tornam inabaláveis. Para que nós tenhamos alegria na tribulação, porque vai nos produzir perseverança, e a perseverança, a experiência, e por fim, aí sim, eu vou dizer que eu tenho esperança, porque eu sei em quem eu creio, como Ele age, da onde eu vim, para onde eu vou e por que eu vou. Eu compreendo que tudo tem um propósito. Eu compreendo que mesmo que eu não compreenda, Deus compreende. O segredo, irmãos, é entender o propósito de Deus. Quando eu era escoteiro, eu gostava muito da Ordem Unida. Quem já serviu o exército aqui? Levanta a mão. Lembra da Ordem Unida? Ficar lá marchando, não é? Alto, pá, batia o sentido, continência. Eu gostava muito. E eu lembro de uma que eu gostava muito, que a gente ficava parado, tudo informação, e o nosso capitão chegava à frente e falava: atenção, senhores, pelotão, marcar passo. E aí você batia e ficava ali, marcando passo. Ninguém saía do lugar.
mas na cadência do nosso capitão, e a gente ficava andando ali. Quando eu não compreendo o agir de Deus na minha vida, a minha posição é essa, irmãos. Eu estou marcando o passo. Eu não paro, eu não retrocedo, eu não perco o ritmo, eu marco o passo, porque a qualquer momento o meu Deus vai dizer: marche, você vai marchar, mas nunca retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós temos uma esperança, irmãos. A nossa esperança faz, irmãos, olharmos para os nossos queridos, até mesmo dentro de um caixão, e poder almejar e cantar: Senhor, tudo entregarei. Me rendo a Ti, Senhor. Tudo eu entregarei. Esperança. A esperança que nos fortalece. A esperança, irmãos, ela não confunde. Ela anula a confusão. A esperança, irmãos, ela nada mais, nada menos do que nos coloca no prumo. Nós não vamos viver nunca, irmãos, de palavras bonitas e vazias, mas somente de palavras que venham nada mais, nada menos do que das Escrituras. Assim como uma personalidade agradável, ela até pode abrir muitas portas. Boas gargalhadas podem até abrir muitas portas, mas é só o caráter que mantém as portas abertas. Da mesma forma como as palavras que eu alimento e ouço em nome do Senhor Jesus, quando elas vêm da palavra de Deus para produzir fruto na minha vida, que vai me fazer frutificar ainda mais, para estender e alcançar os meus irmãos, eu compreendo que a minha vida tem significado. A tua vida tem um significado, irmãos. Foi Deus quem criou você, desde o ventre da sua mãe. Ele formou você, para que hoje você saiba para onde você está indo. Sempre tenho dito aqui, quando eu não sei para onde eu vou, eu acabo indo para lugares que eu não deveria ir. Qual é a sua esperança, meu irmão? Qual é a sua esperança hoje? Aonde está depositada a sua esperança? No seu trabalho? Na conta bancária? No carro? Aonde está enraizada a tua esperança? O que você espera? O que nós esperamos hoje? Quero convidar você a nós mergulharmos numa jornada extraordinária de esperar Jesus. A Bíblia diz que um dia uma nuvem como o tamanho de uma mão aparecerá no céu. Ela virá e ao longe os filhos e filhas de Deus ouvirão o som do clarim, das trombetas. A nuvem vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Miríades e miríades, milhares e milhares de anjos circundarão o rei que vem. Jesus voltando, com toda a honra, toda a majestade, de glória em glória. E aquilo vai tomando uma proporção que a Bíblia diz que todo olho o verá, em toda a circunferência terrestre. Todos verão, no mesmo instante, a glória e a volta do Senhor Jesus, rasgando os céus e vindo para buscar, para restaurar e chamar os seus filhos, a sua igreja, para viver eternamente o plano perfeito de Deus. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Lá não haverão hospitais. Lá não haverão tribunais. Lá haverá graça. Lá não haverá igrejas. O céu será uma igreja. O céu será vida e abundância. Você vai acordar com um coro de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas. Você vai sair da morada que Deus preparou para você, vai esticar o corpo depois de um sono agradável. Lá não haverá sol como nós aqui temos. Seremos iluminados pela glória do Pai. Um tempo ininterrupto da presença de Deus. Você vai ouvir o timbre da voz de Jesus. Você vai de repente dar as mãos para Isaac, Abraão, Jacó e caminhar nas ruas de ouro, no lago de cristal. E você vai entender que toda a tribulação que você passou aqui produziu algo bom. Perseverança.
a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, mas ela foi precedida pela alegria do Senhor. Quantos alegres eu tenho nessa noite aqui? Você está feliz no Senhor? Amém? Não permita que nada destrua a tua esperança. Não se afaste dos alimentos de esperança. Não perca tempo em perseverar na esperança com o Senhor. Há poder, sim, no nome de Jesus, porque Ele é aquele quem solidifica através da esperança que Ele é a nossa essência. É Ele quem nos faz compreender o processo dessa esperança, e é Ele quem nos dá uma esperança que nos fortalece. A esperança em seu coração. O que você espera hoje? Espere pelo Senhor Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, meu irmão.